Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Indefectivelmente ou não. E pela primeira vez aqui com a gente, pela primeira vez no Pilha de Bis, o mago da locução, Luiz do Vale. Opa, e aí? Olha, Ficou bom, temos até buzinas de alegria. Buzinaço de alegria por ter Luiz do Vale aqui, finalmente, a voz por trás das nossas aberturas, das leituras dos escapistas, dos Sete Jagunços lá do comecinho. A voz, o mito, Luiz do Vale aqui com a gente. Finalmente, bem-vindo, viu, Duval? Muito obrigado por me receber no Pilha de Gibis. É um prazer terrível participar disso aqui. Acompanho desde sempre, né? Desde o comecinho. Fico só escutando, lavando minhas loucinhas. Desde quando vocês batiam bem na minha cintura, eu escuto vocês. Muito bem, muito bem. Bom, então vamos deixar de mais delongas. Vamos ceder a vez para o nosso convidado, né? Não é bem convidado, porque ele já é de casa, mas como é a primeira vez dele aqui com a gente, né, Maurício Dantas, acho justo que Luiz do Vale fale do que ele leu ultimamente. O que você acha? Acho que a primeira vez dele tem que ser inesquecível mesmo. É verdade, vamos descabaçá-lo no Pilha de Bis. Então, Durval, diga aí, o que você leu esses dias? Mas com carinho, veja bem. Meus amigos, de ontem para hoje, eu li Gritos à Noite, Batman Gritos na Noite. Foi lançado recentemente, no final do ano passado, né? Pela Panini. A última publicação tinha sido coisa de 30 anos atrás, foi entre 93 e 94, pelo Abril. Saiu como minissérie, a Panini lançou em um formato maior que o americano. Eu acho que o Jonas falou que é o Treasure, né, Maurício? Não sei se você lembra, acho que é isso. Aquele formato magazine, talvez? Mas parece uma magazine. Mas enfim, em formato maior. Outro dia a gente tomou uma aula lá do nosso amigo Jamerson, né? Explicando que é o formato Prestige da DC, que ele é um pouquinho diferente. Então acho que é esse aí. O Treasure é outro. O Treasure é o maior ainda, né? O maior. Eu acho que é daquela história do Super-Homem e Muhammad Ali, Super-Homem Capitão Marvel, eu acho que é, né? Desse formato. Mas enfim. Saiu uma edição única, capa dura, bonitinho, papel cheirosinho, uma promoçãozinha bacana dessa aqui no digital da Panini. Nós conseguimos adquiri-la, eu acredito que pela metade do preço. Assim que é bom, né? Só assim que vale mesmo. Só dá pra ser desse jeito. Sim, justamente. Meus amigos, gibizinho bom. Eu li na época da Abril e não lembrava de muita coisa. Eu lembrava de ser um quadrinho muito escuro, que realmente a arte do quadrinho é pintada bem escura mesmo, né? Dá o tom do quadrinho. Como já falei, então, desenhado pelo Scott Hampton, o roteiro é do Art Goodwin. O Art Goodwin é mais conhecido por trabalhar como editor, né, tanto para Marvel nos anos 80, Silhouette,
passou pela DC, na verdade ele fez de tudo um pouco, escreveu muito personagem, passou pela Warren também, né, escreveu a teoria da Clip e tal. É um operário já falecido, o Scott Hampton ainda vive, não sei se ainda desenho, deve dar aula, eu acho, mas enfim, o quadrinho acontece, a história se passa nos primeiros anos do Batman, em atividade, né, tanto que o comissário Gordon, um negocinho interessante da trama é que o comissário Gordon acabou de ser promovido a comissário, então ele tem que lidar com burocracia, com reuniões, com relatórios, lidar com a assessoria do prefeito, ele acha isso. Ele saiu das ruas, mas as ruas não saíram dele. E a história parte de um assassinato. A família é encontrada morta em um bairro de periferia, em Gotham City. Os pais brutalmente assassinados e a criança também morta. Mais na frente, acontece algo parecido com uma família rica, né? Os pais são brutalmente assassinados, mas os filhos sobrevivem. Os filhos sobrevivem e eles acabam, o garotinho ele acaba dando depoimento para a polícia, enquanto a moça, ela tô certo nisso, talvez eu tenha confundido. Tem um garoto e tem uma menina, talvez eu tenha confundido, tu já leu a história. Eu até fui lendo aqui para dar uma olhada, porque tem um garotinho que reconhece o Batman na cena do crime e a garota, ela fica catatônica, né? E os dois, eles reconhecem o Batman na cena do crime. Então, as investigações partem daí, né? De duas famílias vivem em regiões bem diferentes de Gotham, mas os pais foram brutalmente espancados antes de serem mortos. Batman vai auxiliar a polícia. O Gordon, ele se envolve pessoalmente, no caso, se passa já depois de ano 1, né? Então, aí dá aquele ressentimento da Bárbara quanto à traição dele com Sarah. O garoto James já é quase que um adolescente. E tem um negocinho interessante também, um outro negocinho interessante, que você percebe que o Gordon passou por abuso na infância, né? Violência doméstica. E o quadrinho ele trata muito disso, né, cara? Não tem firula nenhuma, não. Tratar disso. Ele trata de abuso infantil. Tanto espancamento quanto violência sexual também. Inclusive tem uma passagem bem forte do garotinho que dá um depoimento, ele está brincando com os bonecos, e você vê que a câmera aproximando dos bonecos, ele falando que o pai dele brincava com ele como se ele fosse uma menina, o pai dele um menino, e ele uma menina, e você vê os bonequinhos meio que um em cima do outro, bem forte. E fica aí o aviso para quem é mais sensível ao tema, né? E além dessa parte do drama, ele tem um caráter também investigativo, né? Porque o Batman vai auxiliar a polícia na investigação desses crimes. Enquanto o Gordon acredita que seja um serial killer, o Batman chega à conclusão que pode ser alguém que está fazendo justiça, né? Pelas próprias mãos, porque ele percebe que as crianças não foram vítimas dos ataques, mas sim o pai e a mãe. Entra também um outro elemento interessante ligado ao Bruce Wayne. O Bruce Wayne está ajudando na construção de um abrigo para crianças vítimas de abuso infantil. Então entra também na história um casal de irmãos. Você descobre depois que a moça ela foi abusada pelo pai, enquanto o irmão disputava, mas não fazia nada. E também nós temos o adicional do fisioterapeuta do abrigo, né, que trabalha, orienta as crianças no exercício, nas brincadeiras. Ele tem meio que, você percebe desde o início que há um mistério, né, há um mistério o envolvendo. Então é um quadrinho que lida com a parte do abuso infantil, dentro de uma história de mistério detetivesca excelente, que eu realmente não sei porque isso aqui estava há tanto tempo fora de catálogo. E fora que, assim, tava há tanto tempo fora de catálogo, e você quando mandou a foto lá no grupo da gente, eu confesso que eu nem me passou completamente batido esse gibi. Eu não sabia da existência dele, realmente não fazia ideia, não lembrava disso saindo pela Abril, e muito menos que a Panini tinha publicado. Eu realmente me passou super batido esse gibi. Eu acho que o Vitor também não lembrava, acho que o Vitor comentou que não veio, o Zambuja. Foi, ele falou. Né? Pois é. Eu lembro desse quadrinho, já conhecido lá no grupo Adrian, né?
ele era aquele cara que comprava só Batman, então ele tinha uma porrada de coisa de minissérie. E é engraçado porque essa história aqui, ela é totalmente no clima, eu saí em 92 nos Estados Unidos, né? Night Crisis, ela entra muito no clima do que se tentava fazer com Batman na época. Se tentava não, se conseguiu fazer com Batman, né? Um personagem mais sombrio, até do mesmo ano do Batman Retorno. É isso que eu ia falar, né? Tá ali no auge da Batmania, né? Dos filmes do Michael Keaton, né? E tem um quadrinho que ele entraria muito tranquilamente na Contos de Batman, né? Contos de Batman. Eu falei Lendas e Cavaleiros das Trevas mais cedo, né? Mas Contos de Batman, eu acredito que não entrou por conta da proposta, talvez. E o Art Goodwin, ele é o roteirista, ele era o editor, né, dos Contos de Batman, da revista Legends of the Dark Knight. E eu acredito que também venderam muito esse diferencial. Entrou muito no marketing também a arte do Scott Hampton, que é um diferencial mesmo, tá? Funciona muito bem com a história, por conta dos tons pesados que ele usa e dá uma pegada mais, eu não gosto nem de dizer isso, porque é um quadrinho de cara vestidinho, dá um ter mais pé no chão, mais realista para a história, mais pesado mesmo, mais cru, mais denso, sabe? Então combinou muito. E isso daí saiu originalmente, era uma graphic novel, uma edição única, com mais páginas, ou era uma minissérie? Minissérie de 2 partes. Saiu como minissérie de 2 partes. É interessante, eu realmente não fazia ideia, mas você falando agora desse gibi, até que eu fiquei bastante interessado. Vou ficar de olho numa promoçãozinha no site da Panini ou da Amazon para ver se eu consigo esse gibi. Eu realmente não sabia, eu não lembro se eu li muita coisa do Art Goodwin escrevendo. Realmente eu lembro dele mais como um editor do que como um escritor. E como você falou, o desenhista é o diferencial. Então, Ele escreveu algumas coisas bem pontuais. É muito conhecido dele, aquele caçador com o Walt Simmons, aí como o pecado na comics, lá, acho que nos anos 70, se não me engano, né? Sim. Acho que é anos 70, anos 80, por ali, né? Por aí. Ele escreveu saiu aqui 2 volumes, né, de Lendas Cavaleiros das Trevas dele. Esse eu fiz questão de comprar, principalmente por conta dessa história do caçador com Simonson, né? Sim, mas verdade, eu tenho esses gibis, olha. Você falando assim, eu tenho esses gibis. Saiu pela Panini já. Parece que tá lacrado, hein, Marcos? Parece que ainda tá lacrado, hein? Quando ele arrancar esse plástico, vai sentir aquele cheiro de tinta horroroso. Mas eu tenho aqui esses 2 volumes também por conta disso. Tem outras coisas maravilhosas também aí. Tem uma historinha do Alex Toth desenhando. E o Goodwin realmente não. A gente não teve tanto acesso assim a muita coisa dele. Teve, é verdade, mas não é tanta coisa. Mas ele ficou conhecido mesmo por tocar em alguns tópicos interessantes aí, né? E até delicados mesmo, mas nunca, até hoje pelo menos, não foi cancelado, não. O Goodwin é falecido já, ele faleceu em 98 de câncer. Ou seja, já tem bastante tempo, mas deixou uma marca aí, sem dúvida, né? Não tem nada a ver com arte comics, pelo amor de Deus. Pelo menos assim, a produção dele é bem própria, bem específica e tudo mais. E engraçado, Durval, você estava falando aí, eu estava dando uma zapeada aqui, procurando até essa bela imagem que ilustra a vitrina deste programa. E achei um link aqui do CBR, né, o famoso site, dizendo 10 quadrinhos do Batman que todos os fãs tentam evitar. E aí no meio de um monte de gibi besta, né, Batman Ninja, o Filho Favorito, Cidade do Crime, Batman Odisseia e mais umas maluquices aí, e a gente tem esse, só que é curioso que ele fala justamente que, assim, é um gibi bom, diferente dos outros dessa lista, esse é um gibi bom. O problema é que é um gibi tão tocante, assim, que te deixa desconfortável. E apesar da arte maravilhosa, do texto muito bom do Goodwin, ninguém relê porque tem trauma de ter lido, sabe? Então, realmente, fica registrado aí o alerta de gatilho. Tem uma coisa, para quem é sensível a esses temas, tem umas passagens bem pesadas quanto o Gordon, você vai entendendo que o Gordon passou, né, por abusos, violência doméstica, o pai batia muito nele.
e você vê o Gordon impaciente com o trabalho, com o caso que ele não consegue resolver, com a burocracia. Ele acabou de ser promovido a comissário, então ele tem que lidar com reuniões, com eventos, com muita papelada. Ele é um cara de rua, né? Ele é um cara de rua. E além disso, ainda tem a relação querida com a esposa, né? Porque ele teve um caso com a Sarah, ele sabe disso, eles fizeram terapia. Há várias discussões durante a história entre eles dois. Ele chega a quase a agredir o James, né? O James, que lá em Espelho Sombrio, ele vai se revelar um psicopata, né? Que é o Scott Snyder com o Jock, com o Francesco Francavilla. E é interessante que o quadrinho ele aponta várias vezes nas conversas, né? Entre os personagens, entre o casal de irmãos que gere o instituto que está sendo fundeado pelo Bruce Wayne. Eles comentam que abusadores geralmente foram vítimas, né, de abuso. Sim. E você vê o comportamento do Gordon se refletindo, né, o que ele passou na infância, refletindo na relação com o filho. O livro tem uma parte bem triste, que é a Bárbara e o James indo embora. Eu não sei se isso já havia sido mostrado em outro quadrinho, mas é mostrado eles deixando o Gordon sozinho, que essa parece que é a solução, sabe? Tem outra parte que é bem bonita, que tem uma garotinha que fica catatônica depois do assassinato dos pais dela, né? E o Bruce, como o Batman vai tentar contatá-la, né, conversar com ela para ver se ele consegue uma dica do que pode ter acontecido, alguma pista que alguém que a polícia tenha deixado passar. E ele tira a máscara, ele revela o rosto. Ele que não deve ter reconhecido, mas ele fala que parece assustador e que ela passou por muitas coisas assustadoras, e ele tira a máscara para mostrar que ele é humano, sabe? Tem umas passagens bem bonitas, bem interessantes, bonitas e pesadas e tristes, né? É um quadrinho forte, é um quadrinho forte. Interessante, interessante. Ficarei de olho numa promoçãozinha para pegar e realmente parece ser uma coisa assim diferente do que é feito normalmente com o Batman. Me surpreendeu, que eu não lembrava de nada mesmo, só lembrava de ser um quadrinho muito escuro. Muito Ah, escuro. eu como não sabia nem da existência desse gibi, então não vou saber de nada mesmo, só desse seu belo reviewzinho que você fez e que já instigou pra gente ler, tenho certeza que para os ouvintes também. Pois contem Bom, o que vocês leram, então. eu vou falar de um gibi que eu tinha lido, eu li a maior parte dele, mais da metade dele. Dei uma parada porque eu peguei as edições, a primeira metade da série, as edições em inglês. Depois chegou Paulo Guedes, ficou tudo caro, e aí eu não consegui mais comprar no mesmo formato em inglês. Resolvi apelar para as edições da Panini, apesar de saber que sempre falaram que tem muito erro nessas edições da Panini, mas eu fui em frente. Só que ficou me faltando 4 volumes para eu completar a série pelas edições da Panini. Eu não estava achando em lugar nenhum, não tem canto nenhum, nem Amazon, nem no site da Panini, nem Mercado Livre, lugar nenhum tem para vender. Então eu recorri aos nossos belos scans para poder retomar a leitura de um gibi que eu estava comentando com o Maurício Dantas antes da gravação, que eu acho que a gente nunca falou nem no Pilha de Gibis, nem no Sete Jagunços, nem no Omniverso, no Avante Vingadores e na Pilha do Aranha, menos ainda, que é The Walking Dead. Né? Nós temos falado muito do Robert Kirkman ultimamente por conta do Energon Universe, que ele lançou lá na Skybound, que é o estúdio dele na Image, né? Ele tá escrevendo Void Rivals, que a gente já falou aqui algumas vezes, e ele é o cabeça do Energon Universe, que aí vem Transformers, Duke, Comandante Cobra, enfim, todos os títulos que compõem esse universo. Só que a gente tem que lembrar que o maior sucesso dele, ou o principal, o primeiro grande sucesso dele foi The Walking Dead, né? Que ele já tinha escrito alguma coisa para Marvel, e aí ele vendeu a ideia do gibi de zumbi, né? Que tem aquela reza a lenda que ele queria fazer um gibi de zumbi, o editor da Image na época queria saber, não, mas o que causa, né? O que transforma as pessoas em zumbis?
e ele fala, não, eu vou revelar que veio do espaço. E beleza, então pode publicar. E aí ele começou a publicar, foi falando, e nada de vir a explicação de que vinha do espaço, né? O vírus zumbi vinha do espaço. Ele simplesmente enganou o editor dele na época para poder publicar o gibi. E aí o resto é história, né? Todo mundo sabe o sucesso que foi o Walking Dead, gerou uma série principal, depois gerou alguns spin-offs de séries, enfim. E a série eu abandonei há um tempo, eu não cheguei a ver o final da série. E só que o gibi ele tomou ele tomou um rumo diferente da série, né? Alguns personagens que tem na série não foram criados exclusivamente para a série, né? O Daryl é o principal exemplo, mas outros personagens que no gibi duravam na série morreu e vice-versa. O Shane, que era o amigo do Rick, durou 2 temporadas na série, no gibi ele morreu no primeiro arco. E outras coisas mais que foi se diferenciando. Mas uma coisa que sempre foi uma marca do Kirkman é que parece que ele sempre vai escalando os vilões que aparecem na série. Começa com o principal vilão, né? Vilão entre aspas da série são os zumbis, mas aí depois a gente entende que não é uma série sobre zumbis, é uma série de relacionamento. Então, ele já mostra que os vilões são os humanos, os sobreviventes. E aí chega o governador. Aí você, porra, que personagem filho da puta, não é possível que vai aparecer um personagem que, agora que é a pior coisa que podia acontecer, eles resolvem o arco do governador. Não, agora não tem como aparecer alguém pior do que o governador. Aí aparece o Negan. Não, um filho da puta, mas é um filho da puta cativante e tal. Não, resolve o arco do Negan. Não tem mais o que fazer. Não vai ter nada pior do que o Negan. E aí eu chego onde eu estou agora, que é o arco dos sussurradores. Eu ainda não terminei todo o grande arco dos sussurradores. Ele começou aqui no Brasil no volume 23. Eu li o 23, o 24 e o 25. Né? São os roteiros do Robert Kirkman, os desenhos do Charlie Adler. E ele consegue, a cada vilão novo que vai aparecendo, ele elevando um pouquinho mais do nível do vilão. Esses sussurradores são personagens, são liderados por uma mulher que se autodenomina Alpha, e eles tentam viver como animais, basicamente, né? Eles repudiam qualquer tipo de civilização, eles vivem em bandos, e o diferencial deles é que eles usam a pele dos mortos-vivos para caminhar entre eles. E com isso eles conseguem atacar de surpresa, eles conseguem direcionar as grandes hordas de mortos-vivos para o que eles querem. E aí acontece lá o Rick, o grupo do Rick está vivendo em relativa paz, né? Eles já acabaram com um confronto com o grupo do Negan, então eles têm 3 comunidades que vivem em harmonia, então cada comunidade focada numa coisa, eles já estão começando a fazer comércio entre essas comunidades, e aí, por coincidência, eles acabam invadindo o território dos sussurradores. E eles não sabem que invadiram esse território até que eles são atacados por eles tal. E aí fala que, enfim, o filho do Rick acaba fazendo besteira, porque ele acaba se apaixonando pela filha da Alpha, e ele quer salvar ela, porque ela também é estuprada dentro desse grupo, porque é aquela coisa que eles vivem com essa lei do mais forte, então se o mais forte quer transar com ela, vai transar com ela, independente dela querer ou não. E ela é uma adolescente. E ela sabe ela acha que aquela é a maneira que tem que se viver hoje. Só que aí o Cal, que é o filho do Rick, fala que não, que eles podem protegê-la tal, e acaba criando-se uma confusão entre esses sussurradores e o grupo do Rick. E a maneira como a coisa escala é que é o diferencial da escrita do Kirkman, porque ele escreve de um jeito que cada final de edição
deixa um gancho para você continuar lendo. Você quer ler a próxima edição de qualquer jeito, você não quer parar de ler, porque isso eu acho um diferencial assim maravilhoso, porque são poucos os escritores hoje em dia que têm esse poder de fazer você se interessar tanto por aquela obra que você simplesmente não consegue parar de ler. Então, eu li esses 3 volumes, 2 deles em formato digital, no tapa, assim, foi muito rápido que eu li esses 3 volumes, porque a maneira que o Kirkman escreve te faz querer ler, ler e ler cada vez mais. Salvo engano, terminou no volume 31 ou no 32 aqui no Brasil. E eu acredito que deve. Agora, eu não cheguei ainda no final desse arco dos sussurradores, então deve ter pelo menos mais um ou dois volumes, eu realmente não sei, que conta essa história. Mas foi bom voltar a ler o The Walking Dead, porque eu pude ver o poder do Hickman assim, em ação ali do que seria a principal série dele até então. Tá certo que durante The Walking Dead ele fez Invencível, que também é muito bacana. Pena que não teve uma publicação decente aqui no Brasil. Dizem que tem editora que tá mexendo nisso, que tá querendo publicar aqui no Brasil. Não sei se a Panini vai pegar. A Panini tá republicando esses volumes de Walking Dead. Ela já anunciou que vai republicar. Eu não sei se ela vai republicar essa série colorida, né? Que tá sendo lançado lá nos Estados Unidos também. Mas é um gibi assim que se você esquece a série, se você não gostou do final da série, eu confesso a vocês que eu abandonei porque realmente eu tava de saco cheio da série, mas o gibi ele te prende do começo ao fim. Vocês leram The Walking Dead toda? Vocês chegaram até essa parte do Vale? Não, eu não cheguei nessa parte. Até te perguntar qual é a altura aí desses volumes desse arco? Volumes 23, 24 e 25. É em Sim. torno da edição até a edição da edição 140 até a edição 155, mais ou menos, da série original. Não, eu passei um pouco da 100. Eu baixava, né? Eu baixava religiosamente todo mês. Eu baixava, acho que era do Vertigem HQ. Isso nem existe mais, né? Sim, Eu acredito sim. que eu baixei, comecei do Rapadura e depois pro Vertigem HQ. Então você leu só até ali o comecinho da guerra com o Negan, né? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. E. Peraí que minha mulher me chamou. Eu perdi o fio da meada. Sim, foram 32 volumes. Eu acredito, se eu falar de edição colorida, pela Panini, eu acho que a Panini deve engatar a versão preto e branco, porque, não sei se vocês viram, mas os primeiros números foram republicados, né? Foram republicados, estava até na loja Panini, o primeiro e o segundo volume com preço bem aí, gente, né? Esses daí são os volumes preto e branco. Eu achava que a Panini, quando fosse republicar, já ia republicar os coloridos. Não, é preto e branco ainda. Olha, eu tava falando do Roberto Kirkman, o cara é muito bom. Cara, é mestre fazer mensal. É mestre fazer mensal. O cara escreve muito bem diálogos, ele tem muito controle do ritmo ali das 22 páginas, você não se sente enrolado. A gente sabe que tem muito escritor de quadrinho mensal que empolga para encher arco, né? E mesmo ele entrando naquela diretiva de 6 edições formando um arco, você sente a história andar, você sente que a história está andando. E eu acho um problema de Walking Dead é porque tem um artifício de eles estão num lugar, aquele lugar acontece um problema, eles têm que sair de lá e tem que rumar para outro abrigo, né? Acaba sendo um artifício comum, é um pouco manjado, mas por ele saber desenvolver muito bem os personagens, escrever muito bem as interações, é um negócio de aula, cara, aula mesmo de escrita de personagem. Justamente por isso não fica cansativo, né? É verdade, é verdade. E você, Maurício, você leu alguma coisa desse arco do The Walking Dead? Rapaz, eu li o Walking Dead mais ou menos aí até onde o Durval leu também.
ali pela 100, mais ou menos, e aí eu não lembro o que foi que aconteceu na minha vida, que eu parei de ler um monte de gibizinho e tive que. Provavelmente foi trabalho, ou foi saúde ou foi trabalho. Acho que foi trabalho. A saúde tá bem, né? A cabeça não, mas o resto vai bem. Aí eu parei e nunca mais retornei. Ensaiei ainda, voltei ali pela 80, reli mais ou menos ali, governador, né? Mais ou menos. Sim. E gosto muito, assim, a gente tá até comentando mesmo em off. E uma coisa que eu gosto muito do Kirkman é como ele encaixa o final de cada edição com o começo da edição seguinte. Sim. E quando você vê no encadernado, você não sabe onde acaba cada edição, onde começa a próxima e tudo mais, e isso acaba motivando você a continuar lendo, né? A narrativa dele é boa, ele não É engraçado exagera. porque funciona tanto no mensal como no Sim, encadernado, né? Porque o mensal ele te dá aquele gancho que você fica esperando para continuar, e no encadernado parece que é fluido, né? Que você não sabe onde parou, né? até porque aí é uma coisa que é bacana de quando o cara não se prende a formato, né? Tipo, certos escritores por aí que só sabem fazer grid de 9 quadros. Como o Kirkman vai de splash page para 9 quadros, e vai 6, 5 e tudo mais, e deixa muito a desejo de trabalhar com isso, ele segue o padrão antigo, né? Por assim dizer, clássico, de começar e terminar com splash page, via de regra. E mesmo assim não fica cansativo. Você tem numa história lá, de repente tem uma splash, né? Uma página de um quadro só, acabando um gibi, e aí vem outra splash de um quadro só também, começando o próximo. Só que você tá tão entretido ali, a narrativa dele é tão boa. Ele consegue conversar ali com os desenhistas e fazer a narrativa funcionar de um jeito tão legal que você se deixa levar mesmo, você não quer parar. É tipo. Você tem 5 minutos antes da hora de sair para ir pro trabalho, o seriado ainda falta 10 minutos para acabar o episódio, mas você vai se atrasar. Você não quer parar aquilo ali, de tão divertido que tá, sabe? De tão É verdade. envolvente. Então, isso do Kirkman, assim, todas as obras dele, Firepower, que eu até comentei recentemente também, é a mesma coisa, todos os gibis dele, assim, até. Como é o nome daquele, Marcos? A gente comentou até que as pessoas somem e vão para outro mundo, não é Outcast, não, Outcast. é Outcast Outcast. mesmo? Eu acho que é Outcast. Oblivion. Oblivion Song. Oblivion Oblivion Song, isso Song. mesmo. Oblivion Song. Bem, Outcast é outro. bem boa também, bem boa também. Muito Sim, boa, muito boa. saiu aqui pela É Geektopia. intrínseca. Intrínseca. Só um Intrínseca, volume, cara. exatamente. Só um volume. Uma pena, uma pena. Eu Pronto, acho que o eu li Outcast nem chegou a sair. Acho que o Outcast nem chegou a sair por aqui. eu acho que É, foi não, Outcast eu acho que não saiu. Eu peguei uma edição importada, eu acho que numa CCXP, porque o desenhista tava aqui. Ele é bem legal. Paul Azaceta, né? Desenho muito. Isso. monstro, o cara é bom. Ele faz aquele traço ali na linha do Michael Lark, aqueles caras, né? Desenha muito. Exatamente. Muito boa série também. É verdade. Bom, e você, Maurício Dantas, sobre o que você vai falar conosco hoje? Então, meu, eu vou falar, eu vou falar de um gibizinho tão besta quanto o título, né? É Titãs Beast World, ou como a gente já chama aqui carinhosamente, Titãs Mundo Besta, que é o primeiro que eu soube aí desses Titãs do Tom Taylor. E eu devo dizer a você, eu nunca gostei de Titãs. Gosto da Justiça Jovem, mas nunca fui Eu fã ia, dos eu ia, Titãs, não. antes de você falar que gosta da Justiça Jovem, eu ia falar que você estava no time do Mauro Elovitch, mas o Mauro Elovitch certeza não gosta nem dos Titãs e muito menos da Justiça Jovem. Não, eu até gosto de gibizinho de sidekick, eu gosto da Justiça Jovem, eu gostava dos Novos Guerreiros lá nos anos 90, que não é nem sidekick, né? Abaixo do sidekick, eu quero ser nova Repolho geração, mesmo. restolhada do bem. Mas no caso dos Titãs, assim, nunca me pegou, cara. Tem aqui, aliás, até doei pro nosso amigo Edmar. O A, Maurício, nem a Limar do Wolfman Pérez, Mar do Wolfman. não, Não é é isso. mesmo. Eu tentei, Luiz, eu fui atrás, eu comprei os 7 primeiros volumes, 7 ou 9 primeiros volumes, mas não consegui passar do segundo dessa coleção recente aí da Panini. Aí doei meus gibizinhos mesmo pro Edmar. E assim, sou fã de carteirinha do PES, não fale mal do PES perto de mim, se falar longe eu vou ouvir, vou te bater. Mas Titãs dele, eu gostava de folhear, ver as páginas e tudo mais. Folhei as 9 edições que eu comprei, em 7, 9, mas não consegui ler, não. Não,
não conversa comigo isso mesmo, sabe? Eu acabei doando o gibizinho e desisti de vez. Ó, não é pra mim. Nada contra, mas eu não consigo gostar. Já vi algumas interações dos Titãs posteriores, tem umas que eu gosto muito, a da Devin Grayson é legal, aqui saiu pouca coisa, né? Aquela Dia de Formatura, aquela minissérie muito boa do menino lá que foi da MTV, o Judy Winnick. Foi da MTV, é É, ótimo. ele foi da MTV, ele foi, Vilão, participou de um reality show lá, reality né? show. É, Ele fez um quadrinho em cima eu não sei se foi em cima da participação dele do reality show, mas eu acho que ele tinha um amigo soro positivo, não é isso? E ele fez um quadrinho sobre esse cara. quadrinhos sobre o fim da vida do cara, né? Até. Justamente. E ele se mostra lá no reality show como um cara que está tentando viver de quadrinhos, tentando fazer trabalho para as grandes editoras. E aí esse quadrinho, eu acho que ele vive até hoje, assim, ele vive muito bem por conta das vendas desse quadrinho. Vendeu muito mesmo na época. Vendeu muito. Eu Pois não é, fazia ideia. Eu conheço essa história do Jude Winnick, que ele colocou muito disso quando ele fez. Eu acho que quando ele fez o Arqueiro Verde, né? Ele colocou a nova Ricardita como soro positiva. Sim, Eu acho que ele colocou alguma coisa disso em Lanterna Verde, quando ele escreveu Lanterna Verde também. Mas eu não fazia ideia que ele tinha participado de um reality show na MTV. eu não lembro o nome do programa e eu não lembro o nome do quadrinho. Tu lembra, Maurício? nome do quadrinho eu não lembro, não, mas o programa é aquele Real World, né? Isso Esse eu mesmo. lembro de assistir na época, assim, tava estudando para vestibular, aí assistia de vez em quando, aí tinha o Real World com umas subdivisões tipo Real World Vancouver, uma porra dessa. Sim, 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 Era sim, pegar sim. um monte de jovens adultos, né, e botar na mesma casa, aí eles tinham que lidar, um Big Brother, todo mundo saía para trabalhar. Eu lembro daquele frango robô que tinha o Real World dos bonequinhos. A marca de esqueleto, he vocês lembram disso? Muito bom. Lembro. Aí Pronto. é muito bom, né? Aí o Hulk bagunçando a casa, o pessoal tirando onda com as calcinhas da mulher grávida, uma onda. Eu vou Olha já aí, ó. descobrir o nome desse quadrinho dele. Provando meu ponto, a gente começou a falar de Titãs aqui e de repente já foi pra Dia de Winnick e MTV. Titãs é difícil de ser interessante mesmo. Eu gosto muito do Tom Taylor que tá escrevendo agora os Titãs. Essa série nova dos Titãs é quase que um spin-off, né, do gibi do NASA Noturna, tá bem legal. Eu gosto como o Taylor coloca ali os Titãs como aqueles amigos de colégio que ainda tem um grupo de Zap, né, e estão sempre se ajudando e vão sempre lá salvar a vida do Asa, e de vez em quando quem escreve o Flash também, né? Do Flash que vale o Wally West, aparece um Titã ali no meio, a forma como o Tom Taylor também fez o próprio Asa Noturna ficar muito amigo do John Kent, né? Do filho do Superman, ser uma boa influência ali pro John. Então, essas coisas são bem legais, divertido e tudo mais, mas eu não enquanto eu até acho bacana o que ele tá fazendo com os Titãs. Tá demorando de decolar, é verdade, mas tá divertido de ler. Ler uma edição, outra e outra e outra e não para. Esse Titãs Beast World aí me decepcionou bastante. É muito bem desenhado, principalmente a mini principal mesmo, né? Tem o Ivan Reis, tem um desenho de backup que eu esqueci agora, mas é bom também, competente, escrita pelo Tom Taylor, e é basicamente uma história que começa de um jeito, né? E não é spoiler, tá na capa lá, e foi propagandeada assim. Uma invasão de Starros e o Mutano, personagem que é chato em todas as mídias, é impressionante. Não vi Teen Titans Go, mas de resto, tudo que eu vi, até no Justiça Jovem, que é um desenho excelente, ele consegue ser chato e depressivo. E o Mutano acaba virando um Starro gigante para combater o Starro também. E aí, quando ele tá como Starro, ele começa a perder a mente dele é atacada por uma outra entidade. E aí, essa outra entidade se espalha pelo mundo e usa, né, os esporos do Starro e transforma as pessoas em animais também. O Batman fica meio lobo, fica todo mundo misturado com animal aí. Parece uma proposta de uma linha de bonecos qualquer dos X-Men dos anos 90 só para lançar novos moldes. Mas é um gibizinho, e é um gibizinho besta, é um gibizinho que não diz muita coisa. Serve
tão somente para alavancar esse subplot aí da Amanda Waller, que vem desde aquele Esquadrão Suicida que a gente comentou, quando a gente dizia ali que o Jeremy Adams, o Tomás e uns outros estavam sendo a cozinha, né, da DC, cozinhando Sim. coisas boas ali. Aquele Esquadrão Suicida desenhado pelo Eduardo Pansica, e não me recordo agora quem é que estava escrevendo, acho que é o Jeremy Adams mesmo. Eu acho que Pô. era, que tem o pacificador na equipe. E o Pacificadores vão para outra realidade também. E Sim, sim, sim. tem o Superboy que não é o Superboy, enfim, aquilo é bem interessante. E vai construindo aí essa ideia da Waller voltando ali, querendo tomar o poder, né? Criando uma desconfiança entre os heróis, querendo estabelecer uma base de poder num outro mundo. Mas eu acho que essa história serve para avançar nisso, né? Mostrando assim, de repente um cara ficou muito poderoso e dominou de novo o mundo. Ele vai fazer o que é que ele pode fazer aí contra a gente? Tudo mais, precisamos de poder, quase que uma guerra civil da DC, né? Querendo registrar os heróis, querendo torná-los ilegais, coisa que a Marvel faz toda semana aí. Não me apeteceu muito, não. Ficou parecendo muito o que o Tom Taylor tem buscado fazer de forte dele, né? Que é criar um universo alternativo. Aquele Dark Ages, por exemplo, da Marvel, né? Que é um mundo em que não tem mais eletricidade. O próprio Cavaleiros de Aço, né? Eu acho que é assim que tá chamando lá, que é aquele meio medieval, meio RPG. Então o Taylor acaba colocando uma realidade assim diferente. Ele me lembra eu mesmo quando eu era pequeno, que eu ia brincar com minhas irmãs e elas queriam brincar de Barbie, e eu sempre inventava que tinha um dilúvio, uma catástrofe natural qualquer, pelo menos para deixar a coisa mais importante, né? Mais interessante. Então o Taylor tá fazendo como eu fazia com os bonecos. Mas achei besta. Acho que a tradução, né? O mundo besta é bem condizente com a história. E tem um monte de tie também que, pô, negócio sem futuro, sabe? Tá difícil a gente se empolgar com essas mega sagas agora. Comecei a ler o Blood Hunt da Marvel, vou falar dele no Pilha. Ou já falei, ou estou falando, não sei, no Pilha de Bis. O tempo é relativo, né, Marcos? É verdade. Então, espero que eu possa falar, eu tenha falado melhor de Blood Hunt do que estou falando agora de Mundo Besta. Eu não li, eu confesso a você que eu não li o Beast World. Eu tô lendo o Titãs do Taylor, né? Tô lendo. Estou relativamente em dias com ele, mas eu pulei, mesmo tendo assim, tendo a história principal ser isso e as edições mensais que falam disso em Titãs, fica meio sem sentido sem você estar lendo a minissérie principal, mas eu confesso que eu ignorei solenemente essa minissérie, toda essa saga, para ler a mensal. Eu acho que a mensal começou muito bem, mas deu uma derrapada, até porque ele começou com essa premissa de ser a principal equipe, né, da DC. Afinal de contas, a Liga da Justiça não existe mais. Desde a Crise Sombria, não existe mais uma Liga da Justiça. Titãs deveria substituir a Liga da Justiça. A gente sabe que a Liga da Justiça vai voltar, muito provavelmente nessa próxima mega saga da DC, a Liga da Justiça está de volta. Mas eu acho que começou muito bem, mas deu uma derrapada. Então eu ignorei completamente essa Beast World, essa minissérie Beast World, e pelo que você está falando, eu acho que eu fiz muito bem em ter ignorado ela. Pois é, siga sempre seu coração, ele vai te levar para lugares bons, longe desse gibi ruim. E você, Durval, Não, leu esse gibizinho? não li Mundo Bito do Barão. Não li. Não é capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Mas por desinteresse mesmo. Na verdade, eu não li nem eu não acompanho Titãs há muito tempo. Eu acredito que o último quadrinho que eu li do Titãs, Jeff Jones ainda estava por lá. Daí você já tira. Jeff Jones, vixe, então eu entendo por que você parou. Eu também parei. Faz muito tempo. Eu gosto muito, gostava muito dos Titãs. Acompanhei ali até perto do finalzinho da revista da Primo, da Zero Hora. Eu sou deste tempo. Aí eu acredito que depois de leitura que eu engatei mesmo, foi só na mensal, né? A mensal da já que tinha dele, né, do Jones, e os Renegados, que eu gostava mais até dos Renegados.
Asa Noturna e tal. E, O Winnick que a gente falou aqui agora há pouco. pois é Pedro and Me, o nome do quadrinho, em homenagem ao Que amigo o dele. William escreveu, né? Isso, é. E eu acredito, cara, o meu problema com os Titãs, assim, já a leitura já adulta, é porque sempre volta a temas que foram trabalhados lá na época do Marvel Wolfman, o George Pérez, depois com Eduardo Barreto, depois com o Tom Grummett. São sempre os mesmos personagens. Exterminador, Irmão Sangue, sabe? E é sempre um grande grupo de vilões, como a Colmeia, por exemplo, que volta e ataca os Gnus. Eu acho que sempre fica em torno disso. A fase do Jeff Jones até ela é bem malhada, né? Inclusive, a gente malha muito no WhatsApp. Mas eu acredito que ele até tentou fazer uma coisa nova. Não funcionou, né? Não funcionou assim. Eu lembro mesmo para mim não instigava tanto. Ele tentou criar novas dinâmicas com os personagens, com impulso, mas eu acho que ele deixou todo mundo muito sério, sabe? Eu acho que ele levou um pouco não, ele levou muito a mão no tom da revista. Eu acho que, eu acho que talvez seja difícil trabalhar os Titãs. Acho que por conta de ser uma equipe de sidekicks parece que não cresce. Tanto que a encarnação do Jones tinha o grupo antigo ali, né? Tinha Estelar, tinha os Korg, tinha o Butano, que parecia que não tinha amadurecido nada. Eu acho que chega um ponto que os Titãs não têm mais uma coisa nova a oferecer. Não sei se eu estou falando bobagem, mas Não, é essa que é a impressão engraçado. que eu tenho até hoje. É engraçado porque, assim, das tentativas que tiveram de fazer algo completamente diferente com os Titãs, não rendeu, né? Porque teve aquela série lá acho que do Jurgens, né? Que era uma equipe Sim, completamente diferente, liderada pelo Electron, né? Pelo Átomo, que tinha sido rejuvenescido em Bem Zero lembrado, Hora, é. e depois que, Zero e Hora, né? que não saiu nada aqui, e era uma equipe completamente diferente. Essa versão da Devin Grayson o Aí é Maurício boa, falou boa. era Grande legal, Disney, era grande Devin Grayson sal. com Phil Jimenez, Sim, né? Era bacana, saiu aqui no formato, saiu um pouquinho no formatinho da Abril, saiu um pouquinho ali no formato premium, mas não foi muita coisa. foi maltratado aqui. Depois pela própria Panini teve aquela revista Titans, que foi mais uma tentativa de trazer os heróis lá da época do, do Wolfman com o Pérez, mas aí essas versões adultas deles, né? Que tinha Teen Titans e aí tinha Titans só. Mas é mais ou menos isso mesmo que você falou, do Vale. Acaba rodando e eles voltam para a proposta do Wolfman com o Pérez, né? Pois é, Inclusive, eu não posso. inclusive já apareceu o Irmão Sangue aí nesse vilão atual. Foi o primeiro vilão, né? Olha aí, olha A aí. Igreja de Eu, Sangue foi o eu, primeiro vilão eu contei, eu dessa não série posso dos falar. Titãs. Não posso falar porque eu não li nada. E vocês estão lendo do Mark Wade com. É o Chris Samir que tá desenhando? Que desenha, já saiu. Era a Emanuela Lupaquino, que era aquela versão do World Finest, né? A gente falou também aqui, é Sim, muito bom mesmo. o Samir só fazia as capas, né? Ele só fazia capas. Acho que ele fazia Eu acho capas que alternativas, né? Que eu acompanho ele no Twitter. Eu vejo ele postando algumas que é a coisas. Eu versão achava da que ele era Turma desenhista do Titã, Miojo. é a versão da Turma Titã, Isso. mas um pouco atualizada, né? Isso. Isso me interessou mais acho, por conta do Mark Wade, mas acabei não lendo também. Ah, não, aí é outro nível, né? A gente gosta muito do Bom Tom, mas não tem como comparar ele com o Mark Wade, né? Ele ainda tem que comer muito arroz e feijão pra chegar ali no nível do Mark Wade. Não, eu não consegui ler essa também não. Apesar do Wade, adoro o Melhores do Mundo dele. Mas realmente Titãs, não dá não, galera. Mal eu me abrace. Você é obrigado a te dar o selo contra sidekicks, porque é exatamente isso que você tá fazendo. Você não gosta de sidekicks. Olha, em minha defesa, em breve eu falarei então do Spider-Boy, novo sidekick do Aranha que apareceu aí, que eu tô gostando, hein? Olha aí, olha aí.
cara não gosta de Titãs e vai falar de Spider-Boy. É assim. Gosto de Titãs, mas agora a formação clássica: Paulo Miklos, Branco Melo, Tony Belotto, Nando Reis. Esses Titãs eu gosto, sou fã. E ele, Marcelo Naranjo. Bom, acho que é isso, né? Meu amigo Luiz do Vale, muito obrigado pela sua ilustre presença. Agora que você já sabe o caminho, volte outras vezes, viu? Sim, não esquecerei o caminho mais. Adorei. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, por terem me esperado e me guiado na entrada da sala, que eu apanhei. Apanhei da tecnologia. Mas deu tudo certo. Foi ótimo. Espero aparecer mais vezes por aqui. No Confins do Universo. Não, podcast errado. 7 jagunços da derrota. Quase. Que fase. Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço também aí a presença ilustre do nosso amigo das 1000 vozes. E digo pra ele que é isso mesmo. A primeira vez é sempre difícil de entrar, mas a gente vai te botando com carinho e da próxima já tá mais fácil. Amém. Ai, que loucura, como diria Narcisa. Então é isso. Agradeço nossos queridos ouvintes e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Sintam-se abraçados. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br